Ai, seus bávaros. Infelizmente, o Bayern de Munique foi eliminado. Na minha opinião, roubado. O Bayern de Munique foi garfado nesse jogo. Já vamos comentar um pouco mais profundo nesse jogo, o que aconteceu em relação a pontos de desmarque, pontos que foram mais importantes para o jogo. O Bayern. Calma. Espera um pouco, Neto. Espera um pouco. Antes de tudo, quero aqui seu like, quero aqui seu comentário, quero ver a sua análise da partida, quero ver se você concorda comigo, então já deixa aqui seu comentário, quero também a sua inscrição. Se possível, acompanhe o vídeo todo para a gente poder ter mais argumentos para um debate. O Bayern veio escalado com o Neuer no gol. O Urbig não estava pronto para esse jogo e acho que o Kompany escolhe certo. Acho que o maior erro, não é bem um erro do Kompany, mas acho que ele deixa de aproveitar, é o Laimer na direita. Falta esse jogador que faz a dobradinha com o Olise lá na frente. O Laimer ele faz isso com maestria, mas ele dá muito mais equilíbrio pela esquerda. Se fosse treinador do Bayern de Munique, eu daria um jeito de colocar o Laimer pela direita. Deixa o Stanisic um pouco mais recuado, dá equilíbrio pelo lado esquerdo em vez do direito, porque o Laimer funciona muito melhor na direita do que na esquerda. Ele joga torto pela esquerda. Eu não acho que é meio um erro do Kompany, mas ele deixa de aproveitar esse lado bom que o Laimer tem. A zaga com o Upamecano e Jonathan Tah, não tem como ser diferente, a dupla titular do Bayern. Na esquerda, Stanisic, o que não faz muita diferença. O Stanisic pode jogar tanto na direita quanto na esquerda. E, sinceramente, eu acho que eles deviam ser invertidos. O que eu acho que aconteceu depois de um certo tempo no jogo, mas não do jeito que a gente queria, né? À frente, Kimmich e Pavlovic são os dois titulares. Olise pela direita, Musiala centralizado, Luis Dias pela esquerda, lá na frente Harry Kane. O Bayern de Munique veio com aquela proposta de marcação individual, intensidade altíssima, só que o PSG também veio nos minutos iniciais com uma proposta muito parecida, com uma pressão altíssima no Neuer, onde ele tinha que dissipar muita pressão, fazendo a bola para frente, o que fazia o Bayern perder a bola de novo. Os primeiros minutos foram um grande amasso do PSG, na minha opinião, o que acarreta numa grande jogada do Kvaratskhelia, do grupo coletivo que é o Paris Saint-Germain, de conseguir quebrar a marcação inteira do Bayern pelo setor esquerdo e deixar o Kvaratskhelia com muito campo para correr. Ele encontra o Dembélé nas costas de Stanisic. Stanisic perdeu o Dembélé nessa marcação, deixou ele livraço na marca penal, que para um atacante do nível do Dembélé é algo que com certeza vai ser gol. É muito difícil ele perder aquela chance. O que foi o pior que podia ter acontecido com o Bayern de Munique foi esse gol aos 3 minutos de jogo, o que quebrou muito do espírito do grupo. A própria Arena deu uma morrida depois desse gol. Foi o pior momento que o Bayern podia tomar aquele gol, era no começo do jogo, porque já tinha que reverter um placar, já vinha na desvantagem e precisava de um gol cedo. Tanto que o Bayern de Munique, depois desse gol, tentou dominar um pouco mais a partida, só que o PSG também fazia seu jogo. O PSG também conseguiu anular muito bem o ataque do Bayern. O que acarreta um pouco no lance que mais o Bayern foi garfado nesse jogo, foi no lance em que o Laimer domina uma bola com a coxa, certamente foi com a coxa que ele domina aquela bola, e o Nuno Mendes totalmente displicente deixa o braço aberto, impedindo que o Laimer passe, e a bola bate no braço dele. O que ele já tinha um amarelo, deveria ter sido expulso naquele lance, mas o juiz confiou no quarto árbitro, que viu uma mão inexistente naquele lance, e deu mão do Laimer naquele lance, o que seria a expulsão do Nuno Mendes, o que mudaria totalmente o jogo, já que o Paris Saint-Germain passaria 70, 60 minutos com um a menos. Daria muito mais espaço para o Bayern jogar e possivelmente poderia ter revertido esse placar. Mas, erro do árbitro, não tem muito como a gente voltar atrás, não tem como a gente voltar no tempo. Sinceramente, foi algo que mudou a partida para o Bayern de Munique. E o Bayern tentou. Mas o Paris Saint-Germain, depois de um certo tempo, começou a ficar num bloco médio, um bloco mais baixo, para fazer com que o Bayern rodasse a bola, tentasse encontrar alguma coisa e o PSG tentasse aproveitar os contra-ataques. Em relação ao lance em que o João Neves estica o braço e bate a bola nele como um fogo amigo, acho que, se não me engano, do Marquinhos, que ele tenta tirar a bola da área, eu não vejo pênalti naquele lance. É uma bola que é para fora da área, é um fogo amigo, como eu já disse. Eu não vejo um pênalti claríssimo naquele lance.
Acredito que o árbitro acerta naquele lance. Mas o lance do Leimer foi totalmente indisplicente pra mim. Foi algo que um juiz desse nível, com o VAR atualmente, não deveria errar esse tipo de lance. Mas o Bayern vai perdendo o primeiro tempo de 1-0. Na volta, no segundo tempo o time volta igual. Talvez o Leimer tenha virado um pouco para a direita e o Stanisic ido para a esquerda, o que eu queria desde o começo do jogo, o que até melhora um pouco o Olise, por sinal uma partida muito apagada do Olise. O Olise praticamente não jogou nessa partida. E foi uma partida morna. O Bayern não conseguia atingir muito o PSG e o PSG também não queria muito atingir o Bayern. Com 2 gols de vantagem, quis mais proteger a bola, quis mais proteger a sua vantagem com a posse de bola, fazendo uma pressão alta, como sempre que o Paris faz. E como funciona? O Bayern recupera a bola. A pressão do PSG vai empurrando o Bayern até o Neuer. E o Neuer, sem opção, é obrigado a despachar essa bola, é obrigado a dar chutão lá pra frente. O que acontece? Com que a maioria das segundas bolas fiquem com o Paris Saint-Germain. Às vezes, em alguns lances, é capaz que o Bayern Munique pegue a segunda bola. Tanto que teve uma boa jogada em que o Olise e o Kane fizeram uma tabelinha ali e conseguiram pegar a segunda bola, fizeram uma boa jogada. Só que nenhuma jogada que o Bayern fez me deu muita certeza do gol. O Bayern não estava muito perigoso nesse jogo. Luiz Dias tentou, isso é verdade, tentou. Eu achei que a falta do Hakimi nesse jogo seria muito maior do que foi. Mas o Zaire Emery é um jogador competente, eu só achei que ali seria um ponto de desequilíbrio do jogo, mas não foi. O Musiala é o mais enferrujado desse time. O Musiala não tá nem perto do ritmo do jogo do 100% dele. O Prime Musiala, o Musiala que a gente via jogar na temporada passada, não veio essa temporada e não vai vir. O Musiala não tem ritmo de jogo. O Musiala está enferrujado. Ele não consegue fazer o jogo dele, ele não consegue. Ainda mais agora em que a lesão do Gnabry machucou muito o Bayern. A lesão do Gnabry foi algo que o Bayern sentiu muito pesado. Era o titular ali da posição, enquanto o Musiala estava ganhando mais ritmo de jogo, mas não tinha mais ninguém para a posição. Ou era o Musiala ou era o Leonard Kahl, um garoto. Jogar um garoto nesse nível de competição é muito arriscado, então é melhor jogar um Musiala mesmo. O Olise, eu não sei o que aconteceu com o Olise, sumiu nessa partida, não conseguiu criar grandes jogadas, quase não conseguiu passar no Nuno Mendes. O Nuno Mendes fez uma grande partida também. E o Kane não chegou a bola para o Kane, mesmo ele tentando voltar um pouco da área, tentando armar um pouco o jogo, o Harry Kane não conseguiu tocar na bola. O único momento em que ele toca na bola é lá nos minutos 93 e que o Bayern finalmente faz o gol do empate, mas aí já é muito tarde. O Bayern de Munique faz um gol muito tarde na partida. Se esse gol tivesse vindo lá no minuto 70, minuto 80 talvez, o Bayern teria ganhado a Allianz Arena para si, teria ganhado mais um espírito, teria ganhado mais raça. Acredito que o Bayern de Munique poderia sim ter virado esse jogo, ter levado para uma prorrogação, se esse gol sai mais cedo. O Paris Saint-Germain tinha sentido esse gol. E levou sorte do Bayern de Munique só ter chegado à meta do Savonal, só ter chegado ao gol no minuto 93. Foi uma partida muito apagada do que é um Bayern de Munique, do que é um ataque do Bayern de Munique muito, muito incansável. O ataque do Bayern de Munique é o melhor da história do Bayern. Tanto que quando você estava com o Gerd Müller, um timaço que o Bayern tinha na temporada 19 e 20, o Bayern atual superou esse Bayern. É o melhor ataque do Bayern da história. E mesmo assim, na parte da temporada em que você não pode oscilar, você não pode deixar o seu ritmo cair, o Bayern deixa cair o seu ritmo, deixa a oscilação chegar na parte mais importante da temporada. O ataque do Bayern foi já apagado. O Kimmich eu não vi em campo. Eu não vi o Kimmich em campo. O Kimmich não conseguiu fazer o jogo dele. O Vitinha anulou o Kimmich praticamente. Também o Kimmich anulou o Vitinha. Os dois se anularam de tão bons que os dois são. Acredito que são meias praticamente do mesmo nível. São jogadores excepcionais. E praticamente os dois se anularam nesse jogo. O Pavlovic, outro nome que eu praticamente não ouvi na partida. Ele tentou ficar um pouco mais na armação do jogo, tentou voltar um pouco para a zaga, mas no último terço eu não vi ele jogar. Eu não vi o Pavlovic jogar. O Musiala, enferrujadaço, não conseguiu criar grandes chances. O Olise, apagado no jogo. O Olise não estava no jogo. O Bayern não tinha a ponta direita. O Olise não estava no jogo. Luiz Dias foi o que mais tentou.
até conseguiu passar algumas vezes o Zaire Emery com algumas finalizações que foram para fora do gol. E não tem mais muito que eu possa dizer para vocês. O Bayern de Munique não conseguiu levar perigo para o PSG. O PSG controlou a partida do minuto 0 ao minuto 90. O PSG não sofreu contra o Bayern de Munique. O que prova muito do que é esse Paris Saint-Germain. É um grupo muito coletivo. É um grupo muito forte. E achou o seu jeito de jogar. Achou a sua maneira de viver e morrer com o Luiz Henrique. Achou o jeito de levar esse time à glória. Tanto que voltou uma final depois de um ano que já ganhou a Champions League. É o atual campeão e volta de novo à final. O que, sinceramente, eu acho que é o grande favorito, mas isso é papo para um outro vídeo. O que sobra pro Bayern é a decepção de uma grande temporada que estavam fazendo. Não, obviamente, não que não ganhar a Champions League não seja algo que estrague a temporada, algo que o Kompany deve ser demitido, deve ser uma reformulação total. Não, o Bayern de Munique está numa boa temporada, mas faltou a cereja do bolo, faltou o bolo inteiro, faltou a Champions League. É o troféu mais importante da Europa e o Bayern de Munique falhou em consegui-lo. É um troféu muito complicado de se ganhar, não é qualquer time que ganha. E qualquer mini oscilação que o Bayern tiver, qualquer mini oscilação que qualquer time tiver nessa altura da temporada, nessa altura do campeonato, o time vai sofrer. O Bayern sofreu com isso hoje, com a oscilação que chegou, com um ataque muito ruim, muito apagado. O que era talvez o carro-chefe do Bayern era esse ataque. O ataque do Bayern é o carro-chefe do time. E dessa vez passou apagado, o Bayern ficou dependendo do seu ataque que hoje não entregou quase nada de perigo, só conseguiu aquela finalização no último minuto lá com o Harry Kane. Mas, ainda assim, tem a Pokal, tem a final da Pokal, o Bayern pode ganhar a tripla nacional, o que é um grande feito. O Bayern de Munique não ganha a Pokal há 5 anos, e voltar à final, voltar a disputar o troféu da Pokal de novo vai ser algo importante para esse grupo. Cada momento, cada experiência para jogadores jovens vai ser algo que vai construí-los a um próximo palco. Essa temporada não deu. O Bayern de Munique vinha forte, jogou muito bem a temporada. Tanto que chegou na semifinal. Não é qualquer time que chega. E mereceu. O PSG mereceu muito passar, jogou muito bem. Mas o Bayern ainda tem um restinho de Bundesliga que já não serve para muita coisa. E vai ter o jogo contra a Pokal, que vai ser o último jogo que vale alguma coisa dessa temporada. E o foco é na próxima. Infelizmente, né? Ainda mais hoje que era a estreia do novo uniforme do Bayern, que é lindíssimo, por sinal. A gente é eliminado dessa forma contra o Paris Saint-Germain em casa. Mas enfim, eu fico por aqui, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, quero o seu like aqui embaixo, quero o seu comentário. Encha essa caixinha de comentários pra gente poder debater. Eu vou responder cada um de vocês. E não se esqueça de se inscrever no canal. Mia San Mia.